Bora. Tanto na física quanto na química, a gente tem algumas grandezas, né? Algumas unidades de medida para medir essas grandezas, que são comprimento, massa, tempo e tal. E na química, a gente usa muito essa aqui para medir quantidade de matéria, que é o mol. Beleza? Aí, o que que é esse mol? Eu não vou entrar aqui em detalhe histórico do que é o mol. Mas o mol, ele serve como uma quantidade, beleza? O mol, ele é uma quantidade. Ele é 6,02 vezes 10 a 23 de alguma coisa, tá? Podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser, né? É mais ou menos como se fosse um prefixo desse aqui, quilo, né? Mili. Funciona mais ou menos assim. É uma quantidade específica. Tudo bem? Aí ele fala para que a gente usa esses prefixos aqui, né? Esses muito pequenos aqui a gente usa para medir escala muito pequena, né? Nível atômico é de 10 a menos 6 para baixo com relação a metro, né? Agora, nível astronômico, daí já é daqui para cima, né? Beleza? Distância entre planetas e tal, daí já é do mega para cima. Então ele está falando aqui onde que a gente usa essas coisas. Unidade de medida de massa atômica ou Dalton, né? A massa atômica U ou Dalton DA. Geralmente a gente usa U, né? Às vezes vem em algum exercício lá, a massa atômica do elemento, sei lá, 16U. O que isso quer dizer? Né? Que a massa molar dele, a massa de um mol dele, tem 16 gramas, não é? A massa atômica está ligado à massa molar. Só que a massa atômica é a massa de um átomo, né? Beleza? Fechou? Então ele fala aqui, ó, quem começou a pesquisar sobre isso foi o cara. Vamos fazer exercício, né? Essa massa atômica é o seguinte, ó, é 1/12 da massa do carbono 12, beleza? Isso que é uma unidade de massa atômica, tá? O carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Se eu pegar essa massa aqui e dividir por 12, dá essa unidade que é a massa atômica. Então ela é referente, né, à massa do carbono 12, né, 1/12 da massa do carbono 12. E a gente usa essa unidade de medida aqui para todos os outros, né? Beleza? Então a massa, por exemplo, do átomo de carbono é 12U, né? Tem 12 prótons, tem 6 prótons e 6 nêutrons. Basicamente é isso, tá bom? Ele fala aqui que a gente calcula as massas, né? Através a gente tem isótopos, né? Que são elementos que têm o mesmo número de próton, mas têm número de massa diferente. Então, a massa atômica a gente sempre calcula através dos isótopos, né? E eles têm massas diferentes. É a massa do átomo, né? Massa atômica é a massa de um átomo. Massa atômica de um elemento, então, é a média ponderada das massas dos isótopos desse átomo. Como o hidrogênio, né? A maior parte do hidrogênio, 99,98% deles, está muito próximo de 1, então a gente coloca a massa do hidrogênio como sendo 1, né, geralmente. Tudo bem? Beleza? É o que está na tabela periódica lá, né? Tá? Eu vou pegar e fazer exercício que daí a gente vai. O professor já falou isso aqui para vocês. Não vou ficar muito perdendo tempo com teoria, não. Vamos fazer exercício, tá? Vamos lá. Senão a gente fica muito nessa de. Isso aqui eu já fiz, né? Senão a gente fica muito nessa de teoria e não faz nenhum exercício. Vamos lá logo. Começar com o que interessa, né? E aí, galera, todo mundo pôde de cansado? Quem está pôde de cansado, levanta a mão. Não? Só eu? Então tá bom. Tá todo mundo. Aí eu tava mutada, mas eu disse que eu tava assim. Levantei a mão ali, ó. Aquela Ah, reaçãozinha aqui, de ó. levantar a mão. Carlinhos normal. Fechou. Está cansadinho. Ó, o cloro, ele é encontrado na natureza em duas formas isotópicas, né? O de 35 e 37 unidades de massa atômica. Dado que a massa atômica média do cloro é 35,45 U, qual a porcentagem dos dois isótopos na natureza?
professor passou exercício parecido com esse para vocês? Eu não lembro. Acho que passou, sim. Passou? Eu acho que sim. Beleza, a gente vai fazer então. Bora. Olha só, seguinte, ó. São dois elementos, beleza? Um tem porcentagem X e o outro tem porcentagem Y. E a soma dessas porcentagens, obviamente, tem que dar 100%, que é a totalidade, né? Eu vou pegar aqui que o de 35U, ele aparece na natureza com porcentagem X. E o de 37U, ele aparece na natureza com porcentagem Y. Como só tem esses dois tipos, se eu somar as porcentagens deles, ou seja, né, x mais y, vai dar o meu total de 100%. Joia? Mas como que eu calculo a massa atômica, né? Essa massa atômica, ela vai ser igual ao 35, né, vezes a porcentagem x, mais o 37 vezes a porcentagem y, dividido pelos 100%. Beleza? Eu pego, ó, cada isótopo, né, multiplico pela massa. É uma média que a gente chama de média ponderada, né? Tudo bem? Eu não sei se vocês chegaram a entender isso aqui, mas eu vou voltar lá rapidão só para vocês entenderem. Ele fala o seguinte, ó. Como é que calcula a massa atômica do elemento? Ele fala assim, ó, 98% do carbono é de carbono 12 e 1,1% é de carbono 13. Então, como é que eu calcularia a massa atômica do carbono de fato? Como é que eu calculo essa massa atômica? A massa atômica é o seguinte, ó, eu vou pegar a massa 12, multiplicar pela porcentagem que tem essa massa, 98,9%. É como se fosse um peso, né? Vou pegar a massa 13 e multiplicar por 1,1%. Tudo isso dividido por 100%. Aí eu chego no valor de massa, ó. Cheguei em 12,01. Por que 12,01? A massa está muito próximo dessa aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque também a maioria dos átomos de carbono são com essa massa. A minoria tem massa 13, a maioria tem massa 12. Então é mais lógico que carbonos, né, a massa do carbono fique mais próxima de 12. Essa aqui é como se fosse uma prova, ó, tipo ah, como se a E tivesse peso 2, vamos supor assim, né? E as outras provas AP tivessem peso 1. É isso? Somando todas as APs, não dá metade da nota? Uhum. Beleza? É como se a E tivesse peso 2. Então, como se eu multiplicasse a nota da E por 2 e a nota da P por 1. Sei lá. Beleza? Fechou? E dividisse por 3, né? É como se fosse uma média ponderada mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente faz dessa maneira. Então, eu peguei o 35, multipliquei pela porcentagem dele, somei com 37, multiplicado pela porcentagem dele, dividido por 100. Mas ele falou quanto é a massa atômica aqui no nosso caso, que é 35,45. Então, eu vou substituir agora, no lugar da massa atômica, 35,45, então, é igual a 35x mais 37y dividido por 100. Aí eu vou pegar aqui, ó, 35x mais 37y é igual a 3.545, né? Que eu passo esse 100 multiplicando, tudo bem? Aí eu vou montar um sistema com esse cara aqui de baixo, ó, que é x mais y igual a 100. Aí eu vou escolher um dos valores para eu, né, para eu eliminar, tudo bem? Fechou? Deixa eu botar mais aqui no cantinho para ficar mais organizado o negócio. Multiplicar o de baixo por 35. Pode ser 35? O de baixo fica mais fácil. Ah, então fechou. Se o senhor falou, tá falado. Vambora. Ó, então vamos multiplicar o de baixo por 35, Uhum. né? Beleza? Como é que ficaria o nosso sistema aqui? 35. Como é que ficaria então? Ia ficar 35x mais 37y é igual a 3.545. E aqui ia ficar 35x mais Será 30. menos 35? Deixa eu por menos 35 Ah, você poder pode subtrair tirar os. depois.
Você pode subtrair Ah, depois, tá. beleza? E aqui ia ficar quanto? 3.500, né? 3.500. Aí faz a de cima menos a de baixo, ó. 35 menos 35, vai embora. 37y menos 35y vai dar 2y. 2y. Igual. E 3.545 menos 3.500, aí fica só 45, né? Então, qual que é metade de 45? 22,5, 22. certo? Ah, Então, quer dizer que a porcentagem y é de 22,5%, né? Beleza? A x vai ser o que falta para completar 100%, né? Vai ser 77,5%. Beleza? uhum. Fechou? Aí aqui Uhum. fica letra E de estou cansadinho. Você tá foda ali. Trade, não aguento mais. Deu para entender essa bagaceira aqui? Deu. Deu? Então vamos para esse próximo aqui, ó. O que você falou, meu querido? Letra E eu não aguento mais. É, Egino, estou a ponto de pular da ponte. Vai lá, o magnésio é um elemento de origem mineral encontrado em boa quantidade nas sementes, nos frutos secos e nas leguminosas, desempenhando importante papel no controle do metabolismo biológico. Há 3 isótopos do magnésio na natureza. O tipo, né, de massa atômica 23,98U e abundância 79%. Então vou colocar aqui, ó, o de 23,98U aparece com 79%. Depois a gente tem o de massa atômica 24,98U, que tem abundância de 10%. E o isótopo de abundância 11%, né? Sabendo que a massa atômica do magnésio, obtida pela média ponderada, é 24,30, então o do outro eu não sei, né? Vai ser uma quantidade X aqui de massa que representa 11%, não é isso? Eu não sei quanto vale. Eu vou pôr, em vez de pôr X, vou pôr M, né? Tá bom? Eu vou pôr M aqui, porque aí fica M de massa, né? Essa massa aqui, 11%, eu não sei quanto é. Mas a massa atômica, né, de fato, eu sei que é 24,3%. Ou 24,31, perdão. Aí como é que eu montaria a minha fórmula, então? Ficaria assim, né? Massa atômica é igual a 24,98 vezes a porcentagem dele, que é 79%, mais 24,98 vezes a porcentagem dele, que é 10%, mais a massa desconhecida, vezes a porcentagem dela, que é 11. Tudo isso aqui dividido por 100, né? Eu já vou trocar a massa atômica aqui, né? A gente já sabe, né? Que aqui é massa atômica. Eu vou trocar pela massa atômica mesmo, MA, 24,30. Beleza? Que eu não vou ter muito espaço ali. Aí passa esse 100 multiplicando para o outro lado, ó. Fica 2.430, tá? Então vamos lá. Agora tem que multiplicar um por um. Eu vou usar a calculadora, lógico, né? Porque eu sou burro, eu vou ficar a aula inteira fazendo. 24,98 vezes 79 vai dar 1973,42. Então vai ficar 1973,42 mais, aqui é só multiplicar por 10, né? Vai dar 249,8 mais 11m é igual a 2.430, né? Aí a gente vai fazer assim, ó, 11m é só uma equação simples, né? 2.430 menos, aí a soma desses dois aqui, né? 1973,42 mais 249,8. Já vou passar para o outro lado, tá? Passar negativo já para o outro lado. Alguma coisa no 22. 2.223,22. Fechou? Aí 11 é igual a 2.430 menos isso, né? Aí vai dar 206,78. 11n 11M. é igual a 206,78. Então, M é igual
a 206,78 dividido por 11, né? Que vai dar 18,79, 18,8, né? É isso? Deu bem pouquinho, hein? Eu errei alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver o que eu errei. Porra, eu fui zoar, eu errei com a calculadora. Que animar. Peraí. Deixa eu fazer a soma aqui rapidão. É 2.223. Ah, O que eu fiz aqui? 2.223,22 menos 2.430, né? Vai dar 206,78. 18,79. Uai. 79, 80, 90, 100. Ah, aqui eu errei, né? Eu pus aqui, ó, 24,98 vezes 79. Então, essa aqui é a zica, ó. É 23,98. É isso? É. né? 4,98. Então é isso que tá errado, tá? Aqui eu pus 24, ó. É 23. É, realmente, de fato, estou cansado mesmo, mas vou tentar não errar desse jeito, não. É um númerozinho só, pessoal, que zoou tudo, né? Então vamos lá. Eu vou de novo aqui, tá? É esse aqui, ó. Esse aqui que vai estar errado. 23,98 vezes 79. Isso aqui vai dar 1.894,42. Era para ser simples, né, cara? Não era para perder tanto tempo desse aqui, não. 1.894,42. Aí, então, vai dar diferença nesse aqui. Esse número aqui tava estranho mesmo. Achei que ele tava me sabotando. E tava. Ele tava ali de intruso. Agora vai. 1.894,42 mais 249,8. Isso aqui vai dar 2.144,22. Aí menos 2.430 vai dar 285,78. Aí 285,78 agora dividido por 11. Agora vai dar 25,98. Agora sim, né? Agora sim. Fechou? Então vai dar a letra B de bem que eu já sabia. Bora. Deu para copiar lá, galera? Tranquilo? Só corrige lá a uhum. multiplicação aqui, só que ficou zoada, tá? Vamos para esse próximo aqui, ó. Considere esses dois sistemas. 1 kg de chumbo, né, que tem a massa atômica 107 aqui, beleza? E 1 kg de algodão, celulose, C6H10O5N, que tem, né, massa do carbono 12, do hidrogênio 1, do oxigênio 16. É correto afirmar que esses dois sistemas têm aproximadamente o mesmo número de quê? Eu colocaria massa, se tivesse. Mas não tem. Então vai ser átomos, elétrons e nêutrons somados, prótons e nêutrons somados. Eu acho que essa letra C e letra D, eu acho que já seria coisa muito de psicopata. Então eu não ia pesquisar essas duas. Eu ia pesquisar átomo e depois talvez elétron, né? Vamos ver se tem o mesmo número de átomos ou o mesmo número de elétrons. Fechou? Qual que é a massa atômica então do C6H10O5? De fato, C6H10O5. Então eu tenho 6 vezes a massa do carbono, 10 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, e 5 vezes a massa do oxigênio, que é 16.
6 vezes 12 vai dar 72, 10 vezes 1, 10, e 5 vezes 16 vai dar 80, beleza? Aí 80 mais 10, 90, vai dar 162. mais 72, 162, né? Beleza? Tranquilo? Uhum. Aqui daria para eu saber quantos mols tem, né? Quantos mols tem de celulose. E depois saber quantos mols tem de chumbo. Como é que eu calculo o número de mol? O número de mol é a fórmula N, né? Ele é igual a massa dividido pela massa molecular, não é isso? A massa do que eu tenho dividido pela massa molecular. Eu tenho 1 quilograma. Vamos pegar o do chumbo primeiro. Eu tenho 1 quilograma, então eu tenho 1000 gramas. Fechou? E qual que é a massa molar do chumbo? 107, né? Então eu vou ter quantos Uhum. mols? 1000 dividido por 107 vai dar 9,34, 35, 9,35 mol. Agora vamos fazer para o algodão, né? É algodão? Não, é 1 kg de algodão. Então 1 kg de algodão vai ser o número de mols é igual a massa, 1000, dividido pela massa. Essa aqui é a massa molecular, beleza? Molecular. Tranquilo? Porque a celulose ela é uma molécula, né? Tá? Essa aqui é a massa de 1 mol de átomos de chumbo, tá bom? Porque o chumbo ele é um metal. Então o metal ele se junta, são vários átomos de chumbo. Então eu tô pegando o número de mols de átomos de chumbo. Aqui é o número de mols de molécula de celulose, beleza? Então 1000 dividido por 162 vai dar 6,17 mols, beleza? Um tem 9,35 mol, o outro tem 6,17 mols. Galera. O número atômico do chumbo é quanto? 107. 107, né? Eu precisava saber, para eu saber o número de elétrons, eu teria que saber o número de prótons. Seis vezes 12, 72. 10 vezes 1, 10. E 5 vezes 16, 80. É isso. Aí é o seguinte, ó. Se eu tenho 9,35 mol de chumbo, se eu quiser transformar para átomo, né? 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu teria que multiplicar, beleza? E não vão ter o mesmo número de átomos, não. Porque aqui eu ainda teria que multiplicar por quantos átomos eu tenho em cada molécula dessa. 6 mais 10, 16, mais 5, 21. Eu tenho 21 átomos em cada molécula dessa aqui. Então, o número de mols que eu multiplicar aqui, depois eu transformar para a quantidade de moléculas, eu vou ter que multiplicar por 21 para achar o número de átomos ainda. Então, vai ser muito a mais. Deixa eu ver lá, galera, o que ele vai dar de resposta. Isso aqui eu não entendi, não. Fechou. Bora. Qual exercício que está? O quê? Qual exercício que a gente está? No 3, né? É o terceiro. Um deu o quê?
1 deu letra E, 2 deu letra B. Deixa eu pegar aqui, peraí. 3 da letra D. 3 da letra D. Então, beleza. Prótons e nêutrons somados. Aí seria o número de massa, né, galera? O número de massa é o número de prótons e nêutrons, não é isso? Prótons mais nêutrons. É isso que ele considerou como sendo o próximo, número próximo. O número de nêutrons, o número de prótons mais nêutrons, pessoal, é o número de massa do chumbo, tá bom? Que é exatamente esse aqui, ó. O desse cara aqui é 107. O desse cara aqui é 162. Ele considerou isso como sendo um número próximo. Beleza? Uhum. Foi estranho porque não é muito próximo assim, mas... Puramente teórico. É. Ficou estranho, mas tudo bem. Então vamos lá. A consulta às massas atômicas dos elementos que compõem o sulfato de alumínio e hidróxido de sódio nos possibilita chegar às massas molares, né? Massa molar do alumínio, então, 342 gramas por mol, e massa molar do NaOH, 40 gramas por mol. Sabendo que 6,02 vezes 10 a 23 é o número de espécies em um mol de qualquer substância, né? É correto afirmar que a relação entre as massas de um mesmo número de espécies de sulfato de alumínio e hidróxido de sódio é igual a quanto? A massa de um mesmo número de espécies. Eu posso pensar a massa de um mol, né? Fechou? Como é que eu faria? Basicamente aqui, pessoal, se não me engano, é pegar e dividir essas coisas aqui, ó, tá? Ele falou que a massa do Al2SO4 3 é 342 gramas por mol e do NaOH é 40 gramas por mol. Então, sabendo que esse número é o número de espécies em um mol de qualquer substância, é correto afirmar que a relação entre as massas de um mesmo número de espécies de sulfato de alumínio e de hidróxido de sódio é igual a quanto? No mesmo número de espécies, né, é o mesmo número de átomos, beleza? Então, se eu pegar a massa aqui de 6,02 vezes 10 a 23 átomos do que começa com alumínio, ó, do Al2 SO4 3, e dividir pela massa de um mesmo número de espécies, ou seja, de um mol também, né? 6,02 vezes 10 a 23, que isso aqui representa um mol de NaOH. Qual que é a massa de um mol de alumínio? 342 gramas. Então você vai fazer 342 dividido pela massa em mols do NaOH, que é 40. Aí quanto dá 342 dividido por 40? Vai dar 8,55. Beleza? Então tá lá. É só dividir. Fechou? Você quer o mesmo número de espécies. Então, escolhe logo um mol. Escolhe um mol logo, porque ele já está dando aqui a massa em mol. Deu para entender esse aqui ou ficou meio estranho? Deu. Deu? Deu. Está muito longe do exercício que a professora passa? Não. Não. É meio assim mesmo? É. Muito é chato, né, cara? Quem falou isso? Química é Oi? legal, tá? Química, Química? Química é chato. Quê? só que não. Só que sim. Então, bora. Então, aqui ficou 4 letras E's, beleza.
A dose diária recomendada de vitamina C, C6H8O6, é aproximadamente 70 miligramas. Quando uma pessoa ingere 500 miligramas de vitamina C, o número de moléculas ingeridas foi de... Né? Qual que é o número de moléculas ingeridas na ingestão de 500 miligramas de vitamina C? Ele deu a fórmula aqui da vitamina C, que é quem? C6H8O6, ó. C6H8O6. Então, se eu quiser saber a massa de um mol desse cara, eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Aí vai ficar 72, mais 8, mais 6 vezes 6, 36, né? 96. Fechou? Na verdade, isso aqui fica 96 mais 80, né? Beleza? Aqui vai dar 10 mais 6, 16, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 7, 17. Isso aqui, a massa, né, de um átomo de vitamina C aqui seria 176 U de um átomo. Mas se eu estiver falando de um mol de átomos dele, né, aí eu vou ter 176 gramas por mol, né? Tá pego. Fechou? Então a massa da vitamina C é de 176 gramas por mol. Mas eu tenho só 500 miligramas. Então, pô, não precisa fazer, cara. Ele deu aqui. Tá bom, treinamos. Treinamos. Não é tempo perdido, é treino. Então vamos lá. Você pode fazer uma regra de 3 aqui, ó. 176 gramas de vitamina C corresponde a 1 mol. Mas 1 mol são quantos átomos? 1 mol de alguma coisa são quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23. Vezes 10. Então, em 1 mol, que corresponde a 176 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, ou aliás, moléculas de vitamina C. Mas ele quer para 500 miligramas. Eu vou ter que transformar esses miligramas para grama, né? Que aqui a massa eu estou usando em gramas. Quanto é 500 miligramas? Em gramas, né? Quanto é 500 miligramas em gramas? Para passar para grama, eu divido por 1000, né? De miligrama para grama, eu divido por 1000. Pronto? Então vai ficar aqui, ó. Então, meio grama de vitamina C vão ser quantos átomos, né? Então esse X vai ser igual a 0,5 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 176, né? Aí esse X aqui vai ser igual. Agora eu vou fazer a multiplicação, beleza? 0,5 vezes 6,02, aí dividido por 176. Eu não vou mexer na potência de 10, então eu vou fazer 0,5 vezes 6,02 vezes, é metade, né? É 3,01, fechou? Vezes 176. Isso aqui, Não tem dividido? aliás, é dividido, né? Dividido por 176. O que, meu grande? Não, é que você falou multiplicar, eu só Ah, faz não foi mal, é dividido por 176. Aí vai ser 0,0171. Põe 0,017. 0,0171 vezes 10 a 23. Né? Para tornar isso aqui, né, uma notação científica, né, o número aqui tem que estar entre 1 e 10. 1,7 Então, para vir até 1 vai ser 1,71, né? vezes 10 a 20. Eu gastei 2,10 para andar duas casas, então vai ser a 21, não é isso? 1,71 vezes 10 a 21. Né, ó. Aqui tem um monte de 10.
eu teria que multiplicar por 100 para andar duas casas aqui. Então, eu teria que tirar 2 10 daqui. Como tem 23, se eu tirar 2, eu fico com 21. Uhum. Fechou? Então, 1,71 vezes 10A, 21 moléculas, né? De vitamina C. Beleza, galera? Deu para entender isso aí? Uhum. Vou pegar mais uns exercícios para nós aqui, então. Vamos lá. Se tiver muito fácil, vocês falam. Acho que nem tanto, né? O senhor, tô com vontade de chorar, né? Não tô entendendo. Bora. Esse livro aqui é bacana, pessoal. Ele realmente ajuda bastante a gente aí. Vamos ver, ó. Os exercícios que a professora estão por aí, né? Se vocês verem alguns exercícios que a professora não passou, que vocês acham que não vai cair, pode falar, tá bom? Então, ó, o corpo humano necessita diariamente de 12 miligramas de ferro. Uma colher de feijão contém cerca de 4,28 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 mol desse elemento. Quantas colheres de feijão, no mínimo, são necessárias para que se atinja a dose diária de ferro no organismo? Primeiro, quanto isso aqui representa em massa, né? 4,28 vezes 10 a menos 5 mol do elemento representa quanto em massa do ferro? Vocês saberiam dizer? Tem que olhar. Estão com a tabela periódica aí? Não. Não. Então vamos lá. Ó. Seguinte. Qual que é a massa do ferro? Acho que é 52, eu acho. Beleza? Mas vamos ver certinho. Aqui. Peraí. A massa atômica aqui. A massa atômica do ferro aqui, ó, é 56. Fechou? É esse número maior aqui. 56. Então vamos lá. O que foi, velho? Hã? O que foi? Nada. Oxi. Uai. Então, ó. Ué, isso. A massa atômica do ferro aqui é 56 e 26, não é isso? Se não me engano, acho que é Uhum. isso. É. É isso, né? Então, bora lá. Então quer dizer que um mol de ferro tem 56 gramas. Só que um mol de ferro é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, né? Isso aqui pesa 56 gramas. Se eu estiver falando desse cara aqui, 4,28 vezes 10 a menos 5, isso vai representar que massa, né? Ah, não, mas ele não correspondeu ao... Entendi. Ele não pôs em coisa aqui, ele deixou só mol, né? Então, ó, um mol inteiro de ferro tem 56 gramas. Se eu pegar 4,28 vezes 10 a menos 5 mol, isso aqui vai corresponder a quantos gramas, né? Então, vou colocar aqui, ó, 4,28 vezes 10 a menos 5 mol, então, vai corresponder aqui a quantos gramas? Aí eu vou fazer tipo uma regra de 3, né? 1 vezes x e 56 vezes 4,28 vezes 10 a menos 5, não é? E aí eu vou achar a massa em gramas, né? É grama embaixo de grama. Então vai ficar assim, x é igual a 4,28 vezes 10 a menos 5 vezes 56. Então isso aqui vai dar
Eu vou fazer só 4,28 vezes 56. Aí vai dar 239, ó, 239,68 vezes 10 a menos 5 gramas, né? Só que ele quer em miligrama, ó, em miligrama. Então isso aqui corresponde, ó, a 2,39, é como se fosse 2,40 quase, né? Vezes 10 a menos 3 gramas. Então eu diminuí o meu número duas casas. Eu tirei 100 daqui para aumentar lá, tá? Então aumento aqui, ó, menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Então quer dizer que cada colher de feijão tem 2,4 miligrama, né? Que o 10 a menos 3, o prefixo 10 a menos 3 é o mili, né? Então é só dividir, ó, 12 dividido por 2,4. Eu vou achar a quantidade de colheres que eu tenho que fazer. Ou você pode fazer outra regra de 3, colocar assim, uma colher tem 2,4 gramas. Quantas colheres para chegar até 12 gramas, né? Vai dar na mesma, ó, 2,4x igual a 12 e depois x igual a 12 dividido por 2,4. Isso aqui vai dar quanto, galera? Vai dar 5? Joia? Então eu tenho que comer 5 colheres de feijão por dia. Vocês estão comendo 5 colheres de feijão por dia? Não. Não, Fica a dica então, fica a dica. Tá bom? nem feijão Tá bom. fortinho. Nem feijão como também. Nem come feijão? Não. Não. Vocês vão ter que começar a comer dobrado aí. Então você tem que comer 10 colheres por dia para repor o que não foi. Fechou? Vamos lá. Ó. Em um mol de molécula de H3PO4 tem-se, né, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de fósforo e quantos átomos de oxigênio, né? Beleza, galera. Eu vou começar a deixar mais espaço, porque tá muito ruim, muito pouco espaço, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou tirar a 10 e a 11. Vocês se conhecem, galera? Vocês Sim. dois? São da mesma sala? É, só que eu acho que eu nunca falei com ele Aham. lá. É, ela fica lá na frente, tá ligado? Eu também nunca falei com o meu garoto, não. Pois é. Primeira vez. Primeira vez que eu tô conversando com você. Só faz uns 3 anos, né, meu garoto? Que eu te conheço. Mas Só, pô, depois de pouquinho tempo. Que isso? pouco tempo. Já dá pra me chamar pra um churrasco, hein, meu garoto? O que você acha? Tô querendo. Esse Ai, corona que não deixa. forcei a barra agora. Vamos lá. Olha só, galera. Dentro de uma molécula, né? Ele tem um mol de moléculas dessa coisa aqui, tá? Se eu pegar uma molécula, ó, uma molécula de H3PO4, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 átomos de hidrogênio, eu vou ter um átomo de fósforo e vou ter 4 átomos de oxigênio, tá? No total, em uma molécula só disso, eu tenho um total de 8 átomos. Beleza? Tudo bem? Agora, se eu for pensar em um mol de moléculas, né? Em um mol de moléculas, eu vou estar multiplicando essa quantidade por quanto? Por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. De modo que tudo aqui fique multiplicado por esse número aqui, galera. Beleza? Se em uma molécula eu tinha 3 átomos de hidrogênio, em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter, né, 3 vezes essa quantidade de átomos de hidrogênio, não é?
Deu para entender a ideia? Fica tudo multiplicado por 6,02 vezes 10 a 23. Ó, se em uma só eu tenho 3, em 6,2 vezes 10 a 23, eu vou ter muito mais, né? Quanto mais? Esse que é o caso, né? Aqui está 1 para 3, ó. Vocês podem fazer uma regra de 3 se vocês quiserem, ou simplesmente multiplicar. Você fala aqui, ó, em uma molécula, né, a gente vai ter 3 átomos de hidrogênio. Em uma molécula, 3 ainda. eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Em 6,02 vezes 10 a 23, aqui não é mol, né? É molécula, tá? Em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter quantos? X átomos de hidrogênio. Então, na verdade, é o quê? É multiplicar esse cara aqui por 3, não é? Quando for multiplicar cruzado, ia ficar x igual a 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, né? Então, se eu multiplicar o número de moléculas por isso, todos os números de átomos também ficam multiplicados por isso, beleza? Então, se eu fosse fazer o número de átomos de hidrogênio, é 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que vai dar 18,06 vezes 10 a 23, que é, aí eu não posso deixar assim, tem que deixar em notação científica, tudo bem? Sempre tem que deixar em notação científica. Então aqui, ó, eu vou voltar uma casinha, se eu diminuo aqui, eu aumento lá. Diminuir uma casinha aqui, aumento o número lá. Então vai ficar 1, sei lá, ia ser mais ou menos 1,81, né? Vezes 10 elevado a 24 átomos, tá? O de fósforo, né? Se eu tinha um átomo, eu vou ter 1 vezes Mas que é a mesma 6,02 coisa. vezes 10 elevado a 23, que é simplesmente 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu tiver 4 de oxigênio, eu vou ter 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então vai ser 24,08, né? Vezes 10 a 23, que é 2,41 vezes 10 a 24 átomos, né? Fechou? Agora vamos ver o que ele fala aqui, né? A gente vai ter aqui 3,10 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e 10 a 23 átomos de fósforo. É isso que a gente tem? Não, né? De hidrogênio, a gente tem 1,81 vezes 10 a 24. Então não é 3 vezes 10 a 23. A gente vai ter um átomo de cada elemento, 3 íons H+, e um íon PO4-3. Agora, hã? 1 mol de cada elemento, ou 4 mols, né, 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomo de fósforo. Aí seria esse aqui, né? Beleza? Seria 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomo de fósforo, né? Fechou? A gente poderia considerar um número, né? Ou poderia considerar que se são 3 átomos para cada molécula, se eu tiver 1 mol de molécula, eu vou ter 3 mols aqui, 1 mol aqui e 4 mols aqui. Se eu quisesse calcular o número de átomos, aí eu poderia multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, né? Fechou? Nem precisava fazer toda essa conta, então. Não, mas pelo menos tem pergunta que é mais Ah, sim, profunda. sim. Tem pergunta que é mais profunda, que ele vai perguntar. Aí ele vai perguntar para vocês assim, quantos átomos de oxigênio a gente vai ter? Se eu tiver 1 mol de moléculas disso, quantos átomos de oxigênio a gente vai ter? Aí você saberia aqui, ó, eu teria 2,41 vezes 10 a 24 átomos, né? Beleza? Tem pergunta que ele vai fazer que é bem específica assim. Aí você vai calcular só o do oxigênio, por exemplo. Mas nesse caso aqui não precisava mesmo. Mas vamos lá. A gente tem que ir treinando, né, galera? Se a gente ficar só no... É, Porque assim, não vai dar tempo de eu fazer tudo. Se eu for pegar só o rasinho aqui, a gente não avança. Mas vamos lá. Efetuando-se o cálculo, né, 32 gramas de enxofre, né, dividido por 6 vezes 10 a 23 átomos, chega-se para o enxofre aqui.
Eu estou pegando 32 gramas, é a massa de 1 mol de enxofre, tá? Beleza? O enxofre, ele tem massa 32. Ele tem massa 32 gramas por mol. Beleza? Então quer dizer que 1 mol de enxofre tem 32 gramas. Ou eu posso dizer que 6 vezes 10 a 23, né? 6,0 vezes 10 a 23 átomos de enxofre tem 32 gramas. Ó, se eu vou pegar isso aqui e dividir exatamente pelo número de átomos, eu vou achar a massa do quê? Né? A massa de 1 mol de átomos, né, de enxofre, né, tem 32 gramas. A gente falou que essa aqui é a massa molar. É a massa de 1 mol de enxofre. Ou seja, né, 1 mol de átomos de enxofre tem 32 gramas. Beleza? Uhum. Fechou? Então é o seguinte, ó, eu tenho que juntar 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre para ter 32 gramas. Se eu pegar, né, isso aqui e dividir por 6 vezes 10 a 23, o que eu encontro? A massa de quantos átomos? Deu para entender mais ou menos a ideia? Não deu, né? É o seguinte, ó. Esse aqui é a massa de 1 mol de enxofre, né? 32 gramas por mol é a massa de 1 mol de enxofre. E 1 mol de alguma coisa significa 6 vezes 10 a 23. Então, na verdade, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, né, todos eles juntos, tem 32 gramas. Aí ele tá falando assim, ó, se eu pegasse essa massa de 32 e dividisse por 6 vezes 10 a 23, o que é que eu encontraria? Eu estou pegando a massa e dividindo pelo número de quê? De átomos que tem enxofre, não é isso? Eu estou pegando a massa aqui e dividindo pelo número de átomos que tem enxofre. Eu ia achar a massa de cada átomo de enxofre, de um átomo só. Ok? 5,31. O quê? Ficou confuso esse aí? Um pouquinho. Então a gente vai fazer uma regra de 3, ó. Então, é... Puta, cara. Como é que eu vou explicar isso? Ele está perguntando mais ou menos isso aqui, ó. Vamos pensar aqui, um átomo aqui de carbono aqui pesa 12 gramas, 12 U, né? Se eu pegasse assim, ó, se eu pegasse essa massa aqui, 144 U, e dividisse por 12 U, eu ia achar o quê? Se eu pegasse essa massa aqui e dividisse por 12, eu ia achar o quê? Se cada carbono vale 12, eu ia achar o quê? 12. O número de carbonos que eu tenho, não é isso? Uhum. Beleza. Que seria quanto? 12 12. carbonos, né? Agora, se eu pegar, né, a massa dele... Ah, não vai dar não fazer essa analogia. Pera aí. Deixa eu pensar no jeito de explicar. Olha só, pessoal. Se vocês tivessem essa informação aqui, ó. Esquece isso aqui, tá? Olha só. 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre tem 32 gramas, não é isso? Se eu pegar toda essa quantidade de átomos e somar todas as massas dele,
no total vai dar 32 gramas, não é isso? Sim. Fechou? Então eu vou escrever assim, ó. 6,0 vezes 10 a 23 átomos de enxofre vão pesar 32 gramas. Se eu quisesse um só átomo de enxofre, qual que ia ser a massa? Não sei, né? Vou colocar X. Mas como é que eu resolvo isso? Pela regra de 3, né? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono pesam 32 gramas. Um único átomo vai pesar quanto? Vai pesar M. Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 a 23 M igual a 32. Então a massa de um único átomo é igual a 32 dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, o que isso aqui significa? Significa a massa de um único átomo. Na verdade, quando eu pego 32 gramas, que é a massa de 6 vezes 10 a 23, e divido por esse número, que é 6 vezes 10 a 23, eu estou achando a massa de um único átomo. Beleza? Uhum. 32 dividido por 6 dá 5,33333. Ah, não, mas não precisa dividir, não, que isso aqui é muito gigantesco. Tá bom? Ele só quer que você entenda o que é isso, ó. Se ele pegar e te der essa fração, o que isso significa? Significa que isso é a massa de um único átomo, ó. 6 vezes 10 a 23 átomos representam 32 gramas. Né? Tem massa de 32 gramas. Um único átomo vai ter massa quanto? Aí no final a conta seria isso. Então Tá. isso aqui representa o quê? A massa de um único átomo. Então é isso que ele quer lá, Esse ó. aqui tem que transformar o 32 em potência de 10, fazer Não, as coisas. não. Ele só perguntou o que isso significa, né? Beleza? Significa, né? O número de átomos em 32 gramas, a massa de um único átomo, a quantidade em mol de átomos, a massa de um mol de átomos ou o valor da massa molar, né? Então isso aqui, dividir a massa de um mol pelo número de átomos que tem um mol, vai me dar a massa de um único átomo. Beleza? Uhum. Uhum. Então, beleza. Então, ó, referindo-se a 180 ml de água, né, que tem densidade 1 grama por ml, afirma-se que, né, possui 10 mols de moléculas. Façam essa aqui, galera. Essa aqui é uma que pode cair para vocês. Façam ela aí rapidão. Vê o que vocês acham. Se eu tenho 180 ml de água e a densidade da água é de 1 grama por ml, então quantos gramas de água a gente tem? Se vocês não saberiam fazer de cabeça, vocês podem pôr aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Ele está te dando volume e está te dando a densidade. O que você acha? A massa de água. Então, a massa de água é igual a densidade vezes o volume. Está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando. Então, qual que é a massa de água que eu tenho? Ó? A densidade é 1 grama por ml e eu tenho 180 ml. Então, eu vou ter 180 gramas de água, tá? Mas qual que é a massa molar da água, ó, do H2O? Qual que é a massa de um mol de água? Vocês lembram? Vai ser duas Não. vezes a massa do hidrogênio mais uma vez a massa do oxigênio. Então, eu tenho 2 vezes um Dois, e um dois, vezes 16, né? Aí eu vou ter 2 mais 16, que vai dar 18 dois. gramas. Então, um mol de H2O tem 18 gramas. Só que eu tenho 180 gramas, então quantos mols eu tenho? Quantos mols eu tenho de H2O?
Ué, 18 para 180 multiplicou por quanto? 100. Por 10, né? É, Então, 10. o número de mols aqui, a gente também multiplica por 10, ó. Então, eu vou ter 10 mols de H2O, vão dar 180 gramas. Se 1 mol dá 18, 10 mols vai dar 10 vezes mais, que é 180. Então, essa primeira aqui tá certa, ó. Possui 10 mols de moléculas, né? Esses 10 mols é de moléculas. Se fosse de átomo, e se fosse de átomo? Aí eu teria 30 mols de átomo dentro dessa molécula, né? Porque eu tenho dois de hidrogênio, tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, dentro dessa molécula eu tenho três átomos. Então, ia dar 30 mols de átomos, beleza? De hidrogênio e oxigênio. Se fosse só de hidrogênio, eu ia ter 20 mols. Se fosse só de oxigênio, eu ia ter 10 mols de oxigênio, né? Do elemento oxigênio, estou falando do elemento oxigênio. 10 mols, 20 mols do elemento hidrogênio e 10 mols do elemento oxigênio, totalizando um total de 30, né? Beleza? Uhum. Então aqui a gente tem um átomo, né, de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Num total aqui na molécula a gente tem três átomos. Então se eu tivesse 1 mol de H2O, eu ia ter 1 mol de átomos de oxigênio e 2 mols de átomos de hidrogênio, beleza? Agora, se eu tivesse 10 mols, que é o que eu tenho, então vai lá. A gente não tem a gente tem 10 mols de H2O. Então, na verdade, a gente tem 10 mol de oxigênio e 20 mols de hidrogênio. Esse oxigênio aqui não é O2, não, ele é O simples, tá? É mols de átomos de oxigênio. Fechou? Deu para entender a ideia? Uhum. Deu. Uhum. Daqui para cá eu multiplico por 10. Então vamos lá. Se decompõe em 160 gramas de oxigênio. Se eu separar o hidrogênio do oxigênio, dá 160 gramas mesmo? Aí eu vou ter que olhar aqui, né? Esse aqui é para 1 mol. Se fosse para 10 mols, então, ó, para 180, eu ia ter aqui 20 gramas de hidrogênio e Sim. 160 gramas de oxigênio, ó. 140. Tudo aqui multiplicado por 10. Joia? Então, nesse caso aqui, se eu separar o hidrogênio do oxigênio, eu consigo 160 gramas de oxigênio. Contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Não, né, galera? Nossa. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas é para 1 mol. E quantos eu tenho? Eu tenho 10. Beleza? Se fosse 6,02 vezes 10 a 24, que aí é 10 a mais, aí tudo bem. Aí eu poderia marcar verdadeiro. Apresenta 10 átomos de oxigênio. São 10 átomos de oxigênio? Ave Maria, são muito mais que 10 átomos de oxigênio, né? Beleza? São Uhum. 10 mols de átomos de oxigênio. 10 mols de átomos. Não são só 10 átomos, não. São 10 mols de átomos dessa coisa. Então é 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, na verdade, ele tem 6,02 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. E não só 10. Tá bom? 10 é um número de átomos muito pequeno, quase nem cheira, né? É muito pouca coisa. Contém 20 mols de átomos de hidrogênio? Certo, né? Tá aqui, ó, 20 mols de átomos de hidrogênio. Então vai ficar 1, 2 e 5. Fechou? Aí, letra A. Beleza? Tá dando para pegar a ideia, galera? Desse negócio? Tá meio... É meio... Dá. Ó, aqui tá meio zoado o meu bagulho aqui.
Vai. Só separar aqui para não ficar muito colado. Ah, beleza, professor. Agora ficou organizado. Agora eu entendi. Tá bom. Desculpa. Vamos lá. Agora faz sentido. Chega já ou vamos continuar? Estão animados? Tô vendo. Por mim. Tô vendo que vocês estão animadinhos. Muito. Vamos fazer um último? Ou chega? Dois dá pra fazer esses dois aí, não sei. Hã? Esses dois últimos. Oh, aí sim, hein, galera. Agora eu gostei. Então vamos embora. Sabendo-se que a massa molecular da sacarose é 342, né, unidades de massa atômica, que eu também posso dizer que é 342 gramas por mol, né, pode-se afirmar o quê? Né? Uma molécula de sacarose pesa 342 gramas. Não, né? Olha só, uma molécula, pessoal, ele está dando aqui, ó, é a unidade de massa atômica, né? Mas na Faz muito verdade sentido pesar tudo. é o peso aqui de essa massa atômica, é o 342U, é o peso de uma única molécula. Então, ó, a gente tem que pensar assim: uma molécula de, né? Aí vem o cara aqui, C12H22O11. Na verdade, pesa, né? Tem massa 342 U, tá? Não é gramas. É 342 U, tá? Agora, se eu pegar um mol de moléculas de C12H22O11, agora sim, ó, a massa molar, que é de 1 mol, aí sim é 342 gramas, tá? Beleza? É a massa de 1 mol de moléculas, que é 342 gramas. Então, uma molécula pesa 342 gramas? Não, né? É 1 mol de moléculas que pesa 342 gramas. Uma molécula de sacarose pesa 342 miligramas? Não, né? Uma molécula pesa 342 U. Uh, Beleza? 342 U. Não é miligrama. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose pesam 342 gramas. 6,02 vezes 10 a 23 é um número que mas é representa o um quê? mol. É um mol. E o que a gente escreveu aqui? Que um Isso. mol de moléculas pesa, de fato, 342 gramas. Então é isso aqui, galera, tá? Esse 6,02 vezes 10 a 23 pode ser substituído por um mol de moléculas de sacarose que pesam 342 gramas. Fechou? E essa aí, professor? Aí, Hã? o MA, unidade de massa atômica. Não Unidade serve de massa como. atômica é como se fosse o U só, tá bom? Ah, Como se fosse o U. Só que ele pôs aqui de um jeito escrito diferente. Tá? Aí ele põe aqui, ó, avanços tecnológicos na eletrônica, mas o U é para um átomo, uma molécula só, tá? Quando ele tá. põe U, é um átomo, uma molécula. Mas se eu quiser jogar para mol, é só transformar o U em gramas, né? Então um mol dessa coisa tem tantos gramas, beleza? Entendi. Então, os avanços tecnológicos da eletrônica levaram à invenção do espectrômetro de massa, um aparelho que determina a massa de um átomo. Um mineiro, procurando ouro em um riacho, coleta 10 gramas de peças finas de ouro, conhecidas como pó de ouro. Sabendo que a massa de um átomo de ouro é 3,27 vezes 10 a menos 25 kg, calcule quantos átomos de ouro o mineiro coletou. Não! Esse aqui vai ser cabulosa, mais ou menos. Sabendo que a massa de um átomo de ouro é essa, então quantos átomos ele coletou, né? Se foi 10 gramas, beleza?
Agora eu vou ter que transformar isso aqui em grama, né? O quilograma em grama. Como é que eu faço isso? Transformar de quilograma para grama. Multiplica isso aqui por Por 1000. 1000, né? Então vai ficar 3,27 vezes 10 a menos 25 quilograma, vezes 1000, vai dar uma quantidade agora em gramas, né? Eu pus 10, eu pus 2 aqui. Que dorga. 10 a menos 25. Na verdade, eu estou pegando o 3,27 vezes 10 a menos 25 e multiplicando por quem? Por 10 ao cubo. 10 a 3. Isso. Então vai ficar 3,27 vezes 10 a menos quanto? 22. Vezes 10 a menos 22 gramas, né? Essa é a massa, ó, de um átomo de ouro. Então, um átomo. Alguém sabe o símbolo do ouro? Au. AU, né? Então, um átomo de ouro tem massa igual a 3,27 vezes 10 a menos 22 gramas. Aí você vai por aqui, ó, quantos átomos de ouro pesariam, então, 10 gramas. Beleza? Aí você vai multiplicar cruzado, ó, né? 3,27 aqui, ó. 3,27 vezes 10 a menos 22, x igual a 10. Então, x igual a 10 dividido por 3,27 vezes 10 a menos 22. Então, vamos dividir aqui. 10 dividido por 3,27 vezes 10 a menos 22. Isso aqui vai dar 3,06 vezes 10 a 22. 3,06 vezes 10 elevado a 22. Aí, como o x está junto de átomos, né? Então, átomos de ouro. Fechou? Uhum. E ficaria aqui bem próximo de 3 vezes 10 a 22, né? Fechou, galera? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar o link o link da pasta do poliedro. Não. Você tem aí? Você tem, meu garoto? Acho que não. Eu vou mandar, então, o link Como é que é o nome daquele trem lá? Poliedro. Hã? Poliedro. É, mas qual que é o nome do trem que a gente compartilha lá? O Drive. Vou mandar o link do Google Google Drive, Drive. onde está a pasta do poliedro lá para vocês baixarem. É o livro de Química 1, tá? Só 1 tera, só. Oi? Só 1 terabyte. Só um terabyte. Você tem que desinstalar uns jogos aí de boas. Leve. Nem tem mais jogo que fez as notas. Seguinte, ó, vai estar na página 231, tá? Fechou? A gente fez exercício até aqui, tá? Beleza? Mas tem um monte, ó. Tem um monte aqui, ó. Uma zica. Vai ter 30, tem um monte não, tem 34 só, vai. Se vocês fizerem mais uns 10 aí, já tá bom demais. Se fizer até o 20, tá filé. Se quiser fazer mapa, vamos fazer, tá? Mas é isso aí, tá bom? Então, beleza, Tá. galera. Por hoje é isso aí. Vamos direto. Primeiro, antes de dormir, vai comer o feijão que vocês não comeram. Tá bom? Então tá. Falou, galera. Um Valeu, abraço. professor. Até mais. Tchau. Valeu, tchau.